Parte 2 da tabela periódica. O que seria, então, elemento químico? São átomos com o mesmo número atômico. Então, quando tem o mesmo número atômico aqui na tabela, é um elemento químico. Então, cada número atômico diferente, um elemento químico diferente. 92 desses elementos químicos são naturais. Aqui na tabela, então, 92 deles são naturais e o resto é artificial, é feito em laboratório. Cada um tem um nome e um símbolo. Na tabela você encontra, por exemplo, o nome dele e o símbolo. Ele é representado por nome e símbolo. O nome muda conforme a língua do país. Então, o nome vai ser diferente conforme a língua que cada pessoa fala. Mas o símbolo da tabela é o mesmo. Esses símbolos da tabela periódica vão ser os mesmos no mundo inteiro. Por que que não muda? Para não dar confusão em experiência de laboratório, a hora que for repetir um experimento em outro país, para usar, pelo menos, o elemento, eles sabem que é aquele elemento ali, aquela substância. Tá? Por exemplo, H2O. H2O é H2O no mundo inteiro. O símbolo, então, ele pode ser uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula e outra minúscula. Tá? Tem alguns exemplos aqui embaixo. E essas letras, elas vêm do nome de origem. Aqui eu coloquei, então, por exemplo, o hidrogênio, o nome de origem, hidrogênio, e o H veio daqui, do nome de origem. Não é do nome em português, que o nome em português muda, conforme eu falei. O mercúrio, o nome de origem hidragiro, a maioria desses nomes de origem vem do latim. O H e o G vem daqui, H e G. O sódio é bem diferente o nome de origem, ó, nátrio, por isso que é Na, Na. Eles começaram a fazer tabela periódica no início do século XIX, porque eles tinham que organizar os elementos que eles conheciam, daí eles organizaram na tabela. A tabela que a gente conhece hoje em dia é pela ordem crescente de números atômicos, eu já expliquei isso no outro vídeo. Então, começa pelo 1, número atômico 2, 3, 4, 5, 6 e vai subindo pelo número atômico. Lembra, seguindo as linhas horizontais que eu já expliquei no outro vídeo. Tem outra coisa em comum, por isso que a tabela periódica ela vai repetindo algumas características. As linhas horizontais, que é assim, tá? A gente chama de período. Esses períodos, se você for olhar, vamos pegar o primeiro período, que são só esses dois elementos. Eles têm só uma camada, eu expliquei as camadas no outro vídeo. Ele tem só a camada K. O segundo período tem a camada K e a L, e assim por diante. Terceiro, três camadas. Quarto período, 4 camadas. 5 camadas. 6 camadas. E 7 camadas. Então, eles são organizados assim porque tem isso em comum. E as linhas verticais são grupos ou famílias. Então, essas linhas aqui são grupos ou famílias, tá? E eles também têm alguma coisa em comum. Eles geralmente têm o mesmo número de elétrons na última camada. Geralmente, tem algumas exceções, tá? Que, por exemplo, o hidrogênio aqui, ele é uma exceção. Ele tem só um elétron, mas, ó, o flúor tem 7 na última camada, o cloro também tem 7, o bromo também tem 7, o iodo 7, 7 e 7. Esse aqui tem 6 na última camada, 7. A maior exceção vai ser esse aqui, dos metais de transição interna. Daí eles não seguem muito esse padrão, mas os outros basicamente seguem esse padrão. Outra organização da tabela é as cores. As cores identificam metais, não metais e gases nobres. E os metais são divididos em vários tipos. A gente tem que olhar na legenda das cores, aqui, porque cada tabela vai ter cor diferente, tá? Então, no caso da minha tabela aqui, vamos começar pelo rosa aqui no cantinho. Esses aqui são os gases nobres. E aí, por que eles são divididos em gases nobres, não metais e metais? Eles têm características em comum entre eles. Eles têm coisas parecidas. Então, os gases nobres, eles são os únicos que são encontrados sozinhos na natureza. Eles não se ligam com outros elementos, por isso que deram esse nome, gases nobres. O hidrogênio é sozinho, ele não entra em nenhum desses grupos aqui, tá? Os não metais são esses aqui na minha tabela, num laranja, um pouquinho diferente, tá? E todos os outros aqui, pra cá, é tudo metal. Aí tem metal alcalino terroso, os metais de transição interna, tá? Mas basicamente é metal, até aqui, esses de cor diferente aqui não metal, e gases nobres. Hidrogênio é um caso especial, tá? Seria isso.